Tem histórias que a gente assiste de olhos marejados, coração apertado e aquela sensação de isso podia acontecer com qualquer um. E quando o abandono vem de quem deveria proteger, o golpe é ainda mais duro. Essa é a realidade de muitas meninas como a Gabriela, que só queria apoio, mas recebeu porta na cara, silêncio e humilhação. Imagina estar grávida aos 19 anos, com medo, sem chão, e ainda assim ser julgada por todo mundo? Pois é, Gabriela passou por isso. E acredite, ela dormiu na rua, abraçada à própria barriga, tentando proteger o que ainda restava de dignidade. Mas foi aí, quando tudo parecia perdido, que o destino decidiu mudar o roteiro. O que você faria se um desconhecido rico parasse diante de você no pior momento da sua vida e estendesse a mão? Desconfiança, esperança. Gabriela não fazia ideia de que sua história estava prestes a virar uma das mais emocionantes que você vai ouvir hoje. Prepare o coração. Essa não é só uma história de gravidez indesejada. É sobre recomeço com dignidade, empatia e um destino transformado. Você pode até achar que conhece histórias difíceis, mas quando uma menina de 19 anos é expulsa de casa pelos próprios pais por estar grávida, a palavra rejeição ganha outro peso. Gabriela não planejou a gravidez, mas isso não impediu os julgamentos cruéis de quem deveria ser porto seguro. A vergonha parecia estar mais na barriga crescendo do que nas atitudes de quem virou as costas. Ela tentou explicar. Disse que foi um erro, uma única noite de descuido. Mas o pai gritou como se ela tivesse destruído a honra da família. E a mãe chorou como se enterrasse um sonho. Em questão de minutos, Gabriela estava do lado de fora, com uma sacola nas mãos, sem saber para onde ir. Gravidez indesejada é difícil, mas ser tratada como lixo por isso é devastador. Nessa hora, o mundo mostra a que veio. Não é exagero dizer que, naquele momento, Gabriela descobriu o que era ser uma menina grávida, expulsa, sozinha, julgada e jogada fora. E, infelizmente, essa não é só uma história. É uma realidade que se repete com outras caras, outros nomes, todos os dias. Mas calma, ainda tem muito a acontecer. Depois da porta fechada pelos pais, Gabriela ainda tentou encontrar abrigo em laços que ela julgava inquebráveis. Bateu na casa da tia, que dizia que ela era como uma filha. Ligou para as amigas com quem dividia segredos na faculdade. Mas ali, ela entendeu que quando a dor chega, muita gente se esconde atrás de desculpas convenientes. A rejeição familiar virou eco na voz das pessoas que juravam amor incondicional. Com o celular quase descarregado e o coração esmagado, ela seguiu pelas ruas até uma praça onde costumava brincar na infância. A ironia era cruel. O mesmo lugar que um dia foi sinônimo de liberdade virou refúgio de uma mulher grávida na rua, tentando proteger a barriga com a mochila que virou travesseiro. O banco de madeira era duro, mas doía menos que o olhar indiferente do mundo. E ali, no meio do frio, sem teto e sem afeto, Gabriela teve a primeira conversa real com sua bebê. Era ela e Luna, sozinhas contra tudo. Naquela noite, ela não sabia, mas a praça seria o cenário do seu recomeço. Uma história emocionante não começa com aplausos. Começa com silêncio, com dor, com abandono. E ainda assim, algo dentro dela insistia em acreditar. Isso não pode ser o fim. A madrugada avançava, o frio cortava a pele, mas o que mais doía em Gabriela era invisível. A sensação de ser esquecida, descartada. Ela se encolhia no banco da praça, como quem tenta desaparecer, protegendo a barriga, como se dissesse ao mundo: essa vida aqui eu ainda vou defender. Era pouco o que tinha. Uma mochila velha, um casaco fino e uma fé quase apagada, mas era o suficiente para seguir mais um dia. Quando o sol ameaçava nascer, ela se levantava antes que o movimento começasse. Tinha medo de ser vista, de virar comentário, de ouvir mais julgamentos. Foi até um banheiro público, lavou o rosto com água gelada e tentou se arrumar com a dignidade possível.
O reflexo no espelho mostrava mais do que uma menina grávida expulsa. Mostrava uma guerreira que, mesmo ferida, não largava o que ainda lhe restava de força. A vergonha que ela carregava não era por estar grávida, era por ter sido tratada como um erro. Por ver nos olhos das pessoas aquela expressão que mistura pena e julgamento. Mas mesmo humilhada, Gabriela apertava os dentes e pensava: eu vou sobreviver, nem que seja com raiva, nem que seja sozinha. E essa teimosia em seguir em frente, ela seria muito importante nos próximos capítulos. Na segunda noite, dormindo ao relento, Gabriela já não sentia o frio da madrugada. Sentia o cansaço de existir. Seu corpo doía, a barriga pesava e a esperança parecia ter evaporado no ar gelado. Enquanto a cidade apagava as luzes, ela se aninhava no banco com o casaco cobrindo o ventre, como uma última tentativa de proteger o pouco que ainda podia chamar de seu. Mas o destino, às vezes, chega em silêncio, com faróis baixos e intenções inesperadas. Um carro de luxo desacelerou diante da praça. O homem no volante, de terno escuro e barba por fazer, diminuiu a velocidade sem saber por quê. Algo naquela cena o paralisou. Uma jovem sozinha, abraçada à própria barriga, dormindo no meio da cidade, como se o mundo tivesse esquecido dela. Miguel não era do tipo impulsivo. Era acostumado a decisões lógicas, certeiras. Mas naquele instante, o instinto falou mais alto do que a razão. Ele desceu do carro devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Não sabia o nome dela, a história, nem o motivo de estar ali. Só sabia que precisava fazer algo. O que Miguel ainda não imaginava é que aquela ajuda inesperada se tornaria o ponto de virada de duas vidas. E que, mesmo sem querer, ele acabara de abrir a porta para uma história que toca de verdade. Miguel era um homem acostumado ao controle, CEO de uma startup milionária, decisões rápidas, rotina apertada. Mas aquela madrugada o desarmou. Ao ver Gabriela dormindo na praça, algo dentro dele mexeu de um jeito que nem o lucro, nem os números jamais haviam provocado. E foi com a simplicidade de um gesto que ele se aproximou. Sem pressa, sem perguntas invasivas, só com o olhar de quem vê uma vida onde os outros veem problema. "Você tá bem?" Foi o que ele disse com a voz mansa, respeitosa. Gabriela acordou assustada, como quem já esperava ser enxotada. Mas Miguel não era como os outros. Não ofereceu dinheiro, nem falou como se ela fosse um fardo. Apenas estendeu a mão com uma calma rara em tempos de pressa. E aquilo, para alguém que só conhecia a dor da rejeição familiar, foi como uma brisa no deserto. Era difícil confiar, claro. Afinal, quantas vezes a vida havia sorrido só para virar as costas em seguida? Mas Miguel insistia com delicadeza, sem forçar. Não era piedade. Era algo mais puro, empatia. E foi ali, nesse encontro improvável entre um homem rico e uma mulher simples, que começou uma troca verdadeira. O tipo de encontro que transforma destinos, mesmo quando nenhum dos dois ainda entende o que está acontecendo. Gabriela hesitou. Afinal, quantas histórias começavam com promessas e terminavam em ciladas? Mas a fome, o frio e o cansaço gritaram mais alto que o orgulho. Aceitar ajuda não era fraqueza, era sobrevivência. Com mãos trêmulas e o coração dividido entre medo e alívio, ela entrou no carro de Miguel. Pela primeira vez em dias, sentiu o calor do aquecedor e o silêncio que não machuca. O hotel era simples, mas confortável. Ao receber a chave do quarto e um cartão com o telefone dele, Gabriela teve vontade de chorar, não de dor, mas de surpresa. Aquele gesto tão direto, tão honesto, mexeu com algo que ela achava que tinha perdido: a capacidade de confiar. Pela primeira vez, alguém via nela mais do que uma menina grávida expulsa. Via uma pessoa com valor, com história, com futuro. Sozinha no quarto, ela tomou um banho quente, vestiu sua única roupa limpa e chorou em paz.
Era o primeiro passo de um recomeço com dignidade. O colchão parecia nuvem, mas foi no gesto de Miguel, respeitoso, sem segundas intenções, que ela encontrou o primeiro alicerce. Não sabia ainda se podia confiar totalmente, mas naquele instante já não se sentia completamente sozinha. No dia seguinte, Gabriela mal acreditava que ainda estava em um quarto limpo, com travesseiros macios e uma maçã na mesa de café. Mas o que a emocionou de verdade foi o envelope entregue na recepção. Uma carta escrita à mão, com uma caligrafia firme e gentil. Era de Miguel. E logo nas primeiras linhas ela percebeu. Não era uma proposta de caridade. Era um convite à esperança. Na carta, ele dizia que não queria saber do passado dela, que não exigia explicações. Queria apenas oferecer uma chance de recomeço, com dignidade, no tempo dela, no jeito dela. Isso não se lê todo dia, ainda mais vindo de um milionário que ajuda uma grávida sem cobrar nada em troca. Aquilo não era comum, e Gabriela sentiu isso no peito. O gesto tocava mais fundo do que palavras bonitas. Ela releu a carta várias vezes, como se testasse a verdade por trás de cada frase. O mundo sempre exigiu muito dela. Justificativas, arrependimentos, pedidos de desculpa. Miguel, não. Ele só oferecia um espaço, um tempo, um gesto de respeito. E foi aí que ela começou a pensar: será que dessa vez o destino estava mesmo mudando? Seria possível que aquele encontro fosse mais do que um acaso? Gabriela não era mais ingênua. Depois de tantas portas na cara, aprendera a levantar muros em volta do coração. Mas Miguel parecia não querer entrar com pressa. Ele ficava do lado de fora, esperando. Levava café, perguntava do dia, falava sobre trânsito, filmes bobos, o clima, qualquer coisa que não machucasse. Aos poucos, a presença dele virou rotina. E com ela veio algo raro: segurança. Era diferente de tudo o que ela já tinha vivido. Não havia pressão, não havia cobrança. Miguel não perguntava sobre o pai da criança, nem sobre o passado. Ele olhava Gabriela nos olhos como quem diz: você não precisa se explicar para existir. Isso, para quem passou por uma maternidade na solidão, era quase um milagre. E mesmo com o medo pulsando, ela começou a sorrir de novo, mesmo sem perceber. Não era paixão instantânea, nem conto de fadas. Era um afeto silencioso, cultivado nos detalhes, na forma como ele respeitava os silêncios dela, no jeito como esperava o sim sem forçar. A confiança não brota do nada, ela se constrói, passo a passo. E foi nesse ritmo, calmo e constante, que Gabriela começou a baixar a guarda. Talvez, só talvez, não estivesse mais sozinha na batalha. Certo dia, Miguel apareceu com uma ideia que, à primeira vista, parecia simples: mostrar a Gabriela uma sala vazia em um prédio discreto da cidade. Mas para ela, era como entrar num mundo novo. O espaço era pequeno, com janelas grandes e uma mesa antiga, mas carregava algo raro: possibilidade. Aquilo não era só um cômodo, era um sinal claro de que ele acreditava nela. Sem amarras, sem contratos, apenas confiança. Use como quiser. Estudar, descansar, vender alguma coisa, é seu se quiser. Foi o que ele disse, entregando a chave com naturalidade. Gabriela ficou olhando para a sala, sentindo pela primeira vez que alguém estava lhe oferecendo o futuro. E não era um favor, era uma ponte, um símbolo do que pode acontecer quando alguém acredita em você, mesmo quando o mundo te descartou por ser uma mulher grávida na rua. Ela passou a ir lá todos os dias, escrevia ideias num caderno velho, rabiscava planos, criava. A sala era seu cantinho de liberdade, um refúgio onde podia ser mais que sobrevivente, podia sonhar. E ali, naquela mesa simples, ela começou a planejar uma mudança de vida real. Um passo pequeno para o mundo, mas gigantesco para quem havia perdido tudo. E aos poucos estava se reconstruindo. Naquela sala silenciosa, entre rabiscos e xícaras de café, Gabriela reencontrou algo que havia esquecido: ela mesma.
Não a menina grávida expulsa, nem a mulher rejeitada, mas a Gabriela curiosa, criativa, cheia de vontade de fazer algo seu. Cada página escrita no caderno era um passo na reconstrução da sua autoestima. A vergonha que antes a calava começou a dar lugar a um novo som, o da autoconfiança. Ela começou a pesquisar formas de empreender. Pensou em uma lojinha online para mães, algo simples, com produtos feitos à mão ou selecionados com carinho. Se eu conseguir ajudar outras gestantes que se sentem perdidas como eu, já vale, murmurava para si. Não era sobre dinheiro, era sobre propósito. A ideia de um pequeno negócio dava cor ao que antes era só sobrevivência. E Miguel? Ele observava à distância, sempre pronto, mas sem interferir. Oferecia livros, trazia café com canela, do jeitinho que ela gostava, e quando ela precisava, escutava. Esse tipo de suporte, firme, mas sem sufocar, fazia toda a diferença. E foi nesse ambiente de acolhimento que Gabriela entendeu que superação não é vencer de uma vez só. É recomeçar todos os dias, com coragem e um plano na gaveta. Miguel não fazia discursos bonitos. Ele aparecia, com um café quente, uma palavra leve, um tempo disponível. E era justamente isso que o tornava diferente. Não era sobre grandes gestos, mas sobre constância. Gabriela, acostumada a promessas vazias e ausências barulhentas, estranhava aquela presença que não cobrava nada. E foi ali, no dia a dia, que o vínculo entre eles começou a tomar forma. Às vezes, ela ria sem perceber das bobagens que ele dizia. Outras vezes, ele esperava do lado de fora da farmácia enquanto ela escolhia um creme de estrias, sem pressa. Ele nunca invadia, e ela, com o tempo, passou a esperar por ele sem confessar. Era um sentimento que não precisava ser nomeado. Era cuidado, era acolhimento, era amor verdadeiro em construção, mesmo sem rótulo. Não houve um "eu te amo" gritado aos quatro ventos, mas houve silêncio confortável, respeito nas entrelinhas e um olhar que dizia, "tô aqui". E muitas vezes isso vale mais do que 1000 palavras. Gabriela sabia que o que sentia ia além da gratidão. E Miguel, mesmo sem entender tudo, já não se imaginava passando pela praça sem lembrar dela. E da Luna. O destino transformado dos dois estava sendo escrito com gestos. Naquela manhã, Gabriela acordou com uma dor diferente. Forte, ritmada, impossível de ignorar. Pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para Miguel. "Acho que chegou a hora", disse com a voz trêmula. Ele chegou em menos de 10 minutos, mais nervoso do que ela. A bolsa estourou no carro, o coração dela acelerou, e o dele também. Já não havia mais volta, era o momento. No hospital, Miguel ficou do lado de fora do pré-parto, andando de um lado para o outro, como quem espera o mundo nascer. E, de certa forma, era isso mesmo. Quando a enfermeira saiu sorrindo e disse, "Parabéns, pai", ele engoliu em seco. Quis corrigir, mas não conseguiu. Apenas sorriu. Quando entrou no quarto e viu Gabriela cansada, mas radiante, com Luna nos braços, entendeu o que era estar onde se deve estar. Gabriela estendeu a bebê para ele. "Ela é sua também", disse baixinho, como quem entrega um segredo. Miguel pegou Luna nos braços com todo o cuidado do mundo. Era pequena, frágil, mas carregava um peso imenso, o de ser símbolo de um recomeço. Ele a olhou como quem olha uma promessa. E Gabriela, pela primeira vez, não se sentiu sozinha naquela maternidade. Ela tinha uma filha. E agora tinha também uma família. Enquanto Gabriela ainda se recuperava no hospital, Miguel se adiantou. Não disse nada, não prometeu nada, apenas fez. Voltou ao pequeno apartamento anexo à sala, onde ela costumava planejar seus dias, e começou a preparar o espaço. Comprou um berço branco, igual ao que ela olhou na vitrine semanas antes. Um mobile de nuvens e estrelas girava silenciosamente no canto do quarto. Cada detalhe parecia ter sido tirado da memória dela. Na cozinha, panos de prato floridos, uma chaleira nova e um bilhetinho preso à geladeira com um ímã em forma de coração. Era tudo simples, mas cheio de significado.
Quando Gabriela entrou com Luna nos braços e viu o lugar transformado, não conseguiu conter as lágrimas. Miguel tinha feito tudo como se conhecesse seus gostos há anos. Não era ostentação, era cuidado. Um tipo raro de ajuda inesperada que transborda amor. Ela andou devagar pelo espaço, observando os detalhes, absorvendo o carinho que morava ali. "Eu não sei como te agradecer", murmurou. E Miguel, com aquele jeito calmo, respondeu: "Você não precisa agradecer, só viver." Naquele instante, Gabriela percebeu que não era só um teto, era um lar, um lugar onde sua história de superação finalmente podia florescer e onde Luna teria o começo que ela nunca teve. Gabriela ainda se pegava em dúvida às vezes. O medo não some de uma hora para outra, ainda mais quando a vida já te mostrou as garras. Ela olhava para Miguel e pensava: será que isso tudo é real? Será que não vai acabar de repente como tudo o que já vivi? A maternidade na solidão deixou cicatrizes. E confiar era um processo lento, cheio de armadilhas emocionais. Mas, por dentro, algo começava a ceder. Miguel não apressava nada. Ele ficava. Quando ela chorava, ele ficava. Quando ela se fechava, ele respeitava. Não prometia castelos, prometia presença, e essa era uma promessa rara. Gabriela, aos poucos, passou a entender que amor não é grito, é gesto. Não é espetáculo, é constância. E num sábado qualquer, com Luna dormindo no berço e os dois no sofá, ela disse com a voz quase inaudível: "Eu aceito o que somos." O beijo que veio depois não foi de novela. Foi calmo, carregado de verdade, com gosto de recomeço. Ela ainda tinha medo, sim, mas aprendeu que amar, de verdade, é ter coragem de se entregar mesmo com o coração remendado. E Miguel não queria alguém perfeita. Queria apenas a mulher que ela já era. Forte, doce, determinada. Aquela que ele encontrou dormindo numa praça e que agora sorria no lar que construíram juntos. O que começou com lágrimas e abandono terminou com risos e rotina. Nada luxuoso, nada mirabolante. Só dias simples, cheios de pequenos rituais que fazem a vida valer a pena. Café da manhã com pão e suco, sonecas da Luna depois do almoço, tardes no parque. Gabriela ainda tinha seus momentos de insegurança, mas agora havia mãos prontas para segurar as dela. Não precisava mais fingir força o tempo todo. Miguel, por sua vez, deixava a pasta de trabalho de lado para assistir desenhos infantis ou buscar fraldas no meio da noite. Quem diria? O homem rico que ajudou uma mulher simples agora trocava fralda e esquentava a mamadeira, com orgulho. Mas ele sabia que não era sobre salvar ninguém, era sobre caminhar junto. Ele não mudou a vida de Gabriela. Eles construíram uma nova, lado a lado. E Luna crescia rodeada por algo raro, amor verdadeiro. Ela talvez nunca soubesse o quanto sua chegada transformou duas almas machucadas. Mas bastava vê-los juntos para entender. Ali existia algo que o mundo não dá com facilidade: acolhimento, esperança e, o mais importante, um destino transformado. Porque às vezes, o que parece ser o fim é só o começo mais bonito de todos. No fim das contas, Gabriela descobriu algo que a dor nunca ensinou. É possível florescer mesmo depois de ser arrancada do chão. Sua gravidez indesejada foi o ponto de partida de uma jornada que ela jamais teria imaginado. E quem diria? Aquela menina grávida, expulsa, humilhada, que dormiu em uma praça, agora era mãe, empreendedora e companheira. Não por sorte, mas porque teve coragem de não desistir. Miguel também mudou. O empresário sério, metódico, passou a enxergar o mundo com outros olhos. Entendeu que empatia não é um luxo, é uma escolha. Que ajudar uma mulher grávida na rua pode ser o início de uma história de amor, afeto e parceria. Ele não salvou Gabriela, ele apenas estendeu a mão quando ninguém mais o fez. E foi nesse gesto simples que tudo começou. Essa é uma daquelas histórias que tocam porque lembram a gente de que os maiores milagres nascem da dor.
que mesmo nos piores dias a vida pode surpreender, que quando tudo parece perdido, o amor, aquele de verdade que acolhe e transforma, pode surgir no banco de uma praça, na caligrafia de uma carta ou no sorriso de um bebê chamado Luna, porque às vezes o improvável é tudo o que a gente precisava. E você? Já pensou quantas vezes ignoramos alguém que só precisava de uma chance? Quantas Gabrielas passam por nós todos os dias, invisíveis, julgadas, sozinhas, sem que a gente estenda sequer um olhar de empatia? Talvez a história deles tenha te tocado porque, no fundo, você também carrega feridas, memórias ou recomeços que ninguém viu. Mas e se esse for o momento de transformar a dor em força, de ressignificar o passado e acreditar mais uma vez que o amor verdadeiro pode sim florescer, mesmo em meio ao caos? Você deixaria o medo te travar ou daria esse passo, como Gabriela fez, mesmo tremendo por dentro? Comente aqui embaixo. Você acredita em recomeços? Já passou por alguma situação em que uma ajuda inesperada mudou tudo? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. Porque histórias como essa merecem ser contadas e talvez vividas de novo por alguém como você.